Bom, gente, tudo bem? Mais um episódio do Metocast. A gente está aqui na Metodista para entrevistar o professor Alexandre Sherman. E eu estou com o meu amigo Thiago, né, o meu colega de bancada, e eu sou Wesley, estou fazendo psicologia, e o Thiago vai falar um pouco sobre o nosso convidado de hoje. Hoje no Metocast tem um convidado muito mais que especial, professor dentro da Universidade Metodista, Alexandre Sher. Estava dando uma corrigida aqui na fala do Wesley, mas... ele é o professor, ele é escritor, é pesquisador no curso de graduação e pós-graduação, consultor empresarial. Ele também é PhD, doutor em comunicação, mestre em administração com ênfase na gestão de pessoas, pós-graduação em gestão de pessoas, neurociência, psicopedagogia clínica e bacharel em administração. E é licenciado em física, especialização em cultura e língua espanhola na Universidade da Espanha, UIB. Correto, professor? Correta. Professor, hoje a gente está para falar sobre a neurociência e a cultura organizacional. Eu queria que você desse uma introdução para a gente do que seria essa cultura empresarial, para os nossos ouvintes entenderem também. Maravilha. Bem, quero agradecer a iniciativa, parabenizando no canal. Fiquei muito feliz em ter encontrado, né? Algumas pessoas são muito queridas e vocês agora fazem parte desse novo bojo, né? De pessoas queridas, ok? Bem, Thiago, né? Thiago com H, que é o Thiago normal, Thiago né? normal. E o Wesley. São dois universos, ok? Ao mesmo tempo que ele tem as suas particularidades, nós pretendemos, né, com a medida que for aqui desenvolvendo o nosso podcast, esse bate-papo, que fique esclarecido, né, aqui na mesa e também para todos os que estão aí acompanhando, que a interseccionalidade entre ambos. Porque aqui nós temos um campo de investigação que é da neurociência, que compreende, visa, né, buscar mais do que uma dinâmica, ou seja, como se o desencadeamento das emoções, dos comportamentos, todavia, sob uma resposta dos nossos dados biológicos, ou seja, a partir do nosso encéfalo. Quais são as respostas? Como que essas respostas, à medida que elas são internalizadas, né, as nossas respostas, regulação emocional, comportamental, como tudo isso, a neurociência ela visa trazer esse tipo de insights, das questões, por exemplo, comportamental. E o nosso outro ponto, né, que estaremos aqui abordando hoje, vai ser a relação à cultura organizacional. Que não deixa de ser um mundo extremamente dinâmico, que ele tem aí, né, o seu campo de atuação. Todavia, a cultura organizacional, nós temos a leitura, aquela interpretação, que ela é um composto a partir dos seus 6 elementos. Eu fiquei... Eu respondi prontamente, porque são 2 assuntos que fazem parte da minha vivência. A neurociência, né, que já está chegando aí, há mais de uma década de estudos, livros, artigos científicos e também a questão da cultura organizacional. Foi uma grata surpresa, porque em 2018, né, eu defendi uma tese de mestrado a falar a respeito de cultura organizacional. Então, foi assim uma simbiose mais do que perfeita. E são temas vigentes, porque nós temos aí uma realidade em relação à sociedade, do público, independente da sua idade, ao ingresso no meio organizacional empresarial, ok? Todavia, esse ingresso, esse sustento, ele não pode ser embasado e visto propriamente apenas no estabelecimento, ou seja, na vivência. Então, é aí que nós vamos abordar como que a neurociência, ela cria esse nexo causal, essa relação. Então, a gente vai estar explicando comportamentos com base na conceituação de cultura organizacional e também as respostas biológicas, né, que o cérebro ele vai estar entregando para cada uma delas. Cultura organizacional. Então, vamos pegar aquela premissa básica. O que compõe uma cultura? Ela não é um fator isolado. Ela não é apenas uma representação. Ela vai ser um composto, né, de valores, crenças, ritos, rituais, cerimônias, histórias, mitos, os tabus e também os heróis. Isso então como qualquer outro tipo de cultura. Um indígena, ele segue esses fatores. Aqui também, a gente vai ter um enfoque mais para a empresa. Sim. Então, observando o contexto empresarial, ele tem uma dinâmica. Entendi. Ele tem uma identidade.
Da mesma forma que nós temos interpretações de mercado, você vai ter a pessoa física e a pessoa jurídica. Perfeito. Quando você parte do pressuposto de um indivíduo, pessoal aí da psicologia, né, que está prestigiando, você vai perceber que o processo de construção identitária, ele também demanda de outros componentes. Então, aqui nós vamos falar sobre a dinâmica de uma cultura, não apenas ou interpessoal, mas dentro de uma organização, como um sistema, um organismo vivo. A empresa como um organismo vivo. Exatamente. Como e ela se vai fosse ter um sentimento dentro da ela empresa. tem tudo isso, mas como que nós traduzimos, como que nós balizamos, né? Como que nós aferimos a partir desses 6 elementos que constituem o que nós conhecemos de cultura organizacional. A partir de Schein, de Fleury, de Maria Freitas, Stuart House, Hofstede, entre outros, que são aí, né, precursores sobre esse campo da cultura organizacional. Mas para deixar mais dinâmico, vamos colocar neurociência, a cereja do bolo. Professor, é por isso que quando a gente entra numa empresa, a gente entra de uma forma, e normalmente quando a gente sai da empresa, a gente leva alguma coisa, né? A gente sente que a gente não é mais a mesma pessoa. Isso é incrível. Eu escrevi um artigo sobre cultura organizacional da construção identitária do gerente bancário. Então, eu fui trazer uma investigação dentro desse universo, respondendo essa pergunta. Na verdade, esse entrar e sair, ele está atrelado ao quê? Você adquiriu uma nova identidade, só que uma identidade organizacional. Porque você tem a sua carga de valores como indivíduo, você tem as suas crenças. Todavia, dentro daquele meio, começa aquele processo, aquela sinergia, começa aquele processo de nivelamento, no qual as pessoas tendem a começar a ter o nivelamento de crenças. A estipulação de heróis, não, olha, fulano, cicrano, né? Ele é reconhecido por tal e tal ação. Aí as pessoas vão começar a construir. Bauman, ele vai, né? Zygmunt Bauman, você vai ter aí outros, né? Cientistas dessa área, vão começar a falar sobre aquela identidade fluida. Então, começa todo aquele processo metamorfo no sentido de começar criar esses valores em conjunto e começam a ser expressos os tabus, aquilo que, por exemplo, isso pode, zonas de proibição, as histórias, aqui não é história, mas é uma história, ou seja, uma narrativa. Você vai perceber que as pessoas vão começar a agir de uma forma em comum. Vão começar a falar, inclusive, dependendo da empresa, a cultura organizacional, ela é tão ali empretada no sentido que, né, solidificada, enraizada, que as pessoas falam até o timbre é parecido. A forma, né, o jeito, a forma que ela lidar com as situações. Porque começa uma identidade. Então, tudo isso é correlacionado. A construção identitária, ela é influenciada, foi isso que eu defendi na minha tese, a partir dos elementos da cultura organizacional. Eu fiz questão de pegar gerentes de sete empresas, né, da área do segmento financeiro. Ou seja, que não tinham ali um relacionamento e consegui identificar um padrão entre eles. Mas a partir do quê? Da investigação da cultura, de todos esses elementos. E a equipe que trabalha com ele consegue moldar essa equipe através do... Isso é algo incrível, que se dá a partir da cultura, porque os valores eles vão começando a se tornando tudo algo muito comum. É um processo mesmo de uma simbiose, no sentido que eles vão crendo da mesma maneira, na mesma intensidade. E a reprodução. Existe um vídeo, um clássico, o pessoal vai encontrar com muita facilidade, com o experimento dos macaquinhos, que está no YouTube. Pelo menos o pessoal de marketing, o Jefferson, né? O Kelvin, eles já assistiram pelo menos umas 4 vezes. Porque a cada turno que vai entrando, a gente acaba reproduzindo. Todavia, o efeito ainda é o mesmo, porque foi feito replicando um processo independente, entrando e saindo. Mesmo que exista um turnover, entrando colaboradores e saindo, a cultura não sai com eles, ela permanece, ela fica enraizada. A regra permanece, tudo que... É um senso, uma identidade. Aquela atmosfera ela é moldada
no qual todos ali, né, eles acabam ali fazendo parte desse universo. Uma coisa que muito acontece quando as pessoas estão trabalhando, né, no ambiente organizacional, já tem uma cultura, e muitas vezes a cultura em si ela é muito, vamos dizer, violenta. Muito repressiva e demanda muito esforço do colaborador. Mas quando o colaborador se sente seguro, valorizado, ele muda alguma coisa neurologicamente nele? Sim. O que você pode trazer para a gente dessa informação? Esse ambiente de toxicidade. Então, vamos trazer aqui dois inputs. Primeiro, no viés da cultura organizacional. Até o sentimento, né? Talvez muitos aqui vão... Isso que dinamiza ainda mais esse momento e enobrece ainda mais. Porque acaba partilhando do senso comum. Quem talvez já não passou por isso. Vamos pegar um exemplo de um tabu dentro de uma organização, que é um dos elementos da cultura organizacional, no qual sair antes do horário, sair no horário, para muitos pode ser até mal visto. Às vezes, a cultura da empresa é que todo mundo meio que se sente impelido de sempre estender um pouco mais. Não apenas por demanda, mas quando o indivíduo ele vai cumprir o horário dele, a jornada dele, com ou sem a demanda, as pessoas acabam, mas já vai embora. Isso é um tabu. Você tem, né, uma contra... Parece que a própria cultura, ela vai... Exato. Se você tenta ir contra a cultura, ela vai lá e fala, não, peraí. Mesmo fazendo certo, o que aqui, deve ser feito. A cultura é assim. Exato. Mas já vai... Mas isso acontece na ordem do não verbal, né? Muitas vezes até do simbólico, por meio da reprodução. É o tabu. Ou, por exemplo, a cultura de chegar atrasado. Todo mundo já tem a cultura, já tem impetrada. Mesmo por mais que exista uma mobilização, né? Porque isso já faz parte. É possível mudar? Vai ter que investir muito, vai demandar muito. Não adianta você trocar o time todo. Parece que aquilo fica meio que, né, ali, naquela atmosfera. Ok? Então, demanda esforço, aí entra um papel de uma consultoria para começar a trabalhar, isolar todas as variáveis dos elementos. Ok? Mas isso acontece muito, Wesley, como você citou, e mesmo a relação dos heróis. Né? Muitas das vezes houve um reforço, um storytelling, a forma que se contou essa história, mas as pessoas ainda acabam, né, prefigurando fulano de tal como, né, ele é o boss, é o chairman, por causa dos seus grandes feitos. E às vezes nem foi tudo isso, mas ficou. E quem vai entrando acaba reproduzindo. Por isso que esse vídeo, se colocar experimento dos macaquinhos no YouTube, ele vai traduzir exatamente como se dá esse processo da cultura. No cérebro, nós vamos ter aí a questão da tomada de decisão, nós vamos ter respostas emocionais, nós vamos ter a questão da memória, do aprendizado, ok? E quando nós falamos sobre um espectro, um ambiente de toxicidade, aí nós vamos falar sobre o eixo HPA. O eixo HPA, ele é uma resposta aos estímulos que estão pautados no hipotálamo, na hipófise e na adrenal. Pra gente que não conhece, a gente que é um pouco leigo, vamos fica lá. onde? Nós temos o encéfalo. Encéfalo é tudo que está aqui dentro da caixa craniana. Às vezes é muito comum as pessoas, né? E acaba sendo natural. Balizar como cérebro. Não. Cérebro, ele é composto também do encéfalo. Ok? Então, o que é um encéfalo? É o cérebro, ambos os hemisférios, o tronco encefálico e o cerebelo. Ok? Então, esses três compõem um encéfalo. Mas agora vamos imaginar aqui um plano anatômico, ou seja, um corte axial. Vamos dividir aqui os hemisférios. Tá? Então, ver aqui, representar aqui na palma da minha mão, ok? Abrindo os hemisférios. Nesse corte aqui axial. Bem aqui no centro. Bem no centro. Bem no meio ali. Bem no... Já assistiram o desenho Divertidamente? Já. Muito. Acontece aqui dentro. Ali nessa todos região. Eles lá? Eles estão tudo aqui dentro. Aqui no sistema límbico. Né? Então, essa região, esse eixo HPA, ele funciona como sistema de respostas ao estresse e também questão emocional. Ok? Por quê? Nós temos aí, né, a questão adrenal, a hipófise, o hipocampo. Então, eles estão fazendo disparos
de hormônio secretando, injetando na tua corrente sanguínea, ok? E também nós temos a questão dos neurotransmissores, quando células nervosas, neurônios, eles também produzem, eles também sintetizam, ok? Como, por exemplo, a dopamina, que é uma resposta, uma regulação emocional. Por exemplo, esse é o momento de satisfação. Eu estou me sentindo honrado, estou muito satisfeito, estou feliz. Então, a partir do momento que eu estou sorrindo, vocês estão dando essa devolutiva, o que está acontecendo aqui? É dopamina. Se pegarmos aqui um bolo, puxar uma seringa e injetar dopamina, você vai ficar rindo até amanhã. Né? Mas por quê? Injetamos o quê? Dopamina, uma resposta emocional. Então, o HPA, ele faz toda essa regulação. Sobretudo também a questão do cortisol. Quando o indivíduo ele está posto em um ambiente de toxicidade, vamos pegar aí uma questão mais... os valores, não tem aquela representação que nós esperamos. Por exemplo, o valor é ofender. O valor pode ser estranho. Punir, né? Punição. Exatamente. Né? Eles pautaram nisso. Não, a crença. Eles acreditam que colocar piado, rebaixar, faz a pessoa melhor. Ok? Eles não entenderam o que significa crítica construtiva, né? Nem a etimologia, nem a semântica da palavra. Ok? O que está acontecendo com aquele indivíduo? Porque ele começa um processo que ele começa a deprimir. Quando nós somos postos a um ambiente sob uma cultura que vai tendo toxicidade, o seu cérebro ele te dá uma resposta. Ainda mais se o indivíduo ele reafirma isso, ele começa a verbalizar, o cérebro ele começa a injetar mais cortisol, mais estresse. Então, né, toda aquela compensação química ele começa a ter um outro efeito. Eu vou aproveitar e já vou engatar uma outra pergunta que está mais ou menos relacionada. Essa é uma falta de dopamina? Ou não? Também. Nós temos aí uma série, né, de elementos químicos. Nós somos padrão vibratório puro, nós somos energia pura, nós somos química pura. Nosso cérebro agora, para que nós podemos sustentar esse momento, ok? Ele está demandando uma série de químicas. Ele está mandando pulsos, né? E quando há uma descompensação, o indivíduo ele começa a deprimir. E o que acontece? Ele não é afetado quimicamente somente no seu cérebro. Vai para a corrente sanguínea. E a corrente sanguínea vai passar por todos os seus órgãos nobres. E aí que vem a pergunta, né? Aí vai ter psicossomático. Muito vem da questão do cérebro e isso acaba afetando na questão de decisões que uma pessoa precisa ter. Uma decisão, produtividade, criatividade em si. Porque a decisão, eu acredito que muda, mas a produtividade, a pessoa de produzir algo, isso vai afetar diretamente? Sim. Nós falamos do primeiro circuito HPA, que ele vai começar a descompensar. Ele não vai funcionar como deveria, afinado, uma orquestra, cada um entrar, né? Vamos aí parafrasear com a questão da música, ok? Todos no seu devido compasso, ok? Segundo sistema, o RAS, que vai ser ativação do sistema reticular. É quando o tronco cerebral, tronco encefálico, imagina ele como um porteiro, que ele define o que passa e o que fica. Ou aquilo que ele fala assim, olha, você eu já conheço, passa direto. Quando esse sistema ele é afetado, é a mesma coisa que... Imagina que você quer comprar um determinado carro. Aí você fala qual é o carro que você quer e qual que é a marca. O que acontece no dia seguinte? Aparece um monte de Você só vê esse carro, né? Só vê esse carro. Isso é o RAS. É a ativação do sistema reticular. Quer dizer que ele traz seu mais tronco, informação. ele fala assim, fica de olho nisso. Aí, na hora que aparece, ele já vem para você. Ele vai dar atenção maior para Entendi. isso. Ele só vai ficar te dando atenção nesse componente. É por isso que parece que você só está vendo esse carro. Mas por quê? O seu cérebro, você mandou um comando. Agora leva isso para um estado, né, que demanda aí uma situação de incômodo, de um estresse. A pessoa só vai ver o que é de ruim. Ela não consegue mais se enxergar, porque ela já deu esse comando, ela internalizou e se verbalizou, aí assinou embaixo. O cérebro acredita tudo que você fala.
ok? Tudo que você fala, ele internaliza. Ele parte com a premissa, porque ele é programado, ele é disposto para te manter vivo, para atender. Okay? Ele, mesmo que ele tenha sua derivação, ele tem um sistema autônomo, ok? Ele vai ter aí, vai derivando somático, parasimpático, sistema periférico. Todavia, ele tem a autonomia dele, mas você dita o ritmo. Então a pessoa falou, não, de fato, eu nunca consigo fechar uma venda. Eu não consigo chegar no horário. Não presta para nada. Pronto. O cérebro, ele vai orientar o seu sistema reticular para que você só veja naquilo que você é ruim. Ele ignora tudo que você é bom. Ele apaga, de fato. Isso, professor, de forma científica falando, né? Exatamente. Porque é engraçado que parece uma coisa muito mística. Sim, Mas até a não questão mística dá respostas em relação a Tem isso. uma ciência Mas por trás, né? como que isso foi, né, validado, como que isso passou por bancas, blind review, ou seja, para poder ser científico a partir de insights científicos, ok? E tem aí, de fato, atuação para uma ressonância magnética, ou até mesmo numa touca de eletroencefalograma, que vai possível detectar atividade elétrica nesse campo, que ele vai estar mais intenso. Sim. Ok? Além também, por exemplo, a amígdala cerebral, né, que também está ali dentro desse núcleo. Ela vai estar fazendo toda a regulação emocional. Então, você tem química acontecendo, mas a química parte da onde? Dessas áreas, por exemplo, que eu estou referindo a vocês. Ela vai mandar o quê? Ela recebeu o estímulo e ela tem que devolver. Recebe via aferente e devolve pela via eferente. Ok? E a partir disso, ele vai começar todo esse processo. Ou seja, desencadeia. Nada fica assim, no apago do HD. Fica, né, tudo lá. Então, se eu sou uma pessoa negativa no trabalho, né? Eu já para os nossos ouvintes também. Sim. Se eu sou uma pessoa negativa ou na questão... Você está condicionando o seu cérebro a só buscar isso. Ou o ambiente traz uma coisa negativa. Se você acreditou, assinou, internalizou, ele falou, beleza. Ele não vai definir o que é certo e o que é errado. É vocês que internalizam. Somos nós que internalizamos isso. Ok? Então, a partir disso, ele vai começar a desencadear em relação a essas zonas. Ok? A questão da produtividade que você falou, a memória, ela é afetada? Sim. O hipocampo, porque ele cuida da memória do aprendizado. Aí ele vai aprender o quê? A partir daquilo que você está internalizando. Então, todos esses conjuntos de crenças, valores, pressupostos, eles são internalizados e eles não vão ficar apenas na sua atuação, sua performance profissional. Isso vai te afetar. Por que o número, por exemplo, de borderline, burnout, ele tem aí, né, aumentado de forma vultuosa? Porque está sendo aquele limite às respostas. Doenças psicossomáticas, desde erupções cutâneas, na pele, manchas ou outros. Lembra que eu comentei com vocês? Todas essas respostas, tudo que internalizamos, ele vai desencadear também na química do nosso organismo. E vai passar pelos órgãos, pelo corpo inteiro. E ele vai começar a aparecer o quê? Os sintomas. Muito se fala do burnout hoje em dia, né? Mas já existia o burnout? Ele tinha outro nome? Ou isso veio com a modernidade? A forma do trabalho, né, da questão do conceito, né, dos próprios modos operantes, dessa relação do mercado, ela mudou e muito, né? Então, por exemplo, né, você teve aí uma questão muito cultural. Nós temos aquela prefiguração daquele modelo workaholic, mas isso daí foi um advento após, né, daquela geração dos baby boomers, ok? Mas dentro dos recortes culturais, por exemplo, no Brasil, nós tínhamos ali aquele momento que era muito possível separar o momento do lazer, ok? Todavia, pegando aquela questão do consumo, né? Por exemplo, entronizando... colocando mais peso, começou a exigir mais das pessoas, que foram buscar o subterfúgio, aumentando sua carga de trabalho, né? A própria questão da regulação, por exemplo, do sono. A melatonina, que nós temos aí por meio da produção da glândula pineal. A glândula pineal, ela está bem aqui, próxima à hipófise, tá? Bem aqui na região mais profunda. Ela é responsável pela secreção da melatonina, que é o do sono.
Mas agora nós temos um novo advento, as telas. Sim. Aqui não é só o brilho, aqui está emitindo radiação, aqui está emitindo energia, e ela afeta a questão do nosso ciclo, também do nosso sono bifásico, por exemplo. Ok? O nosso sono do ciclo circadiano está sendo afetado. Por quê? As pessoas tinham um período que ela ia dormir. Então, perceba que todo esse burnout, borderline, eles estão sendo respostas mais emergentes, porque a forma de se viver mudou. Sim. A forma de entregar resultados mudou. O sistema de punição mudou. Seja velado ou não velado. E para a gente não ter esse sistema de punição, a gente precisa de... E qual que é o papel do líder que está na empresa para a construção dessa cultura que favoreça, né? Que a gente estava falando de cultura empresarial, dessa cultura não de tóxica, né? Para ela ter uma vivência melhor. Qual que seria um papel? Qual o papel da liderança? O papel da liderança, do líder, né? Ele vai estar intrinsecamente ligado com a questão do herói. Ele não deixa de ser. Né? Muitas vezes a pessoa vai buscar a partir daquele ideário, vai querer reproduzir o seu eu do amanhã. Em relação, poxa, eu quero ser tão bom quanto ele. Né? Não é apenas ganhar o quanto que ele ganha, mas eu quero ter essa mesma influência. Ok? E a partir disso, ele dita um ritmo. Eu vou pegar um caso de uma consultoria, ok? Que, inclusive, até um amigo, ele vivenciou, né? Compartilhou desse momento. Existia uma organização que tinha um líder. Aí, antes de iniciar, né, ali aquela consultoria, adiantou um pouquinho, foi conversar com os colaboradores, com os funcionários. Falei assim, vou aproveitar que ele ainda não chegou e quero fazer uma pergunta para ali aquela equipe, ok? Falei assim, olha, como que vocês podem definir se um dia vai ser bom ou ruim? Aí eles responderam, do jeito que o líder fecha o portão. Aí foi intrigante. Do jeito que ele fecha, né, o portão. Aí ele falou, mas como assim? É assim, quando a gente sempre chega primeiro do que ele. Do jeito que ele fechar, se ele fechar o portão com uma pancada, treme tudo. Treme a mesa, as janelas. A gente sabe que aquele dia vai ser um bad day. O dia parece que tudo vai dar errado. Tudo vai cooperar para dar errado. E dá errado, né? E pior que dá errado. Porque todo mundo aí já entra, internalizou, virou uma crença. A neurociência já entra, né? Falando, só vou ver coisa ruim. O neurônio espelho e falou, opa, vamos rodar o novo protocolo. Porque ouviram, isso já virou uma cultura, uma crença. Eles acreditam nisso. Aí o que o encéfalo, né, o cérebro, o CEO, nossa mente, ele vai dizer, vamos rodar o protocolo do portão que bateu com muita força. Quando acontece o inverso diferente, há uma delicadeza, uma finesse, eles nem conseguem, né, identificar que o chefe chega sorridente, até passou antes a padaria, não bateu o portão, tudo flui. Então, essa foi a definição que eles deram. Isso vem de encontro com a sua pergunta. Como o papel do líder não é só apenas em falar, é muito mais do que isso. Como ele identificar. Ao mesmo tempo que ele tem uma macrovisão, ele também precisa identificar cada colaborador de forma individualizada. E tem muito do que se fala quando o líder, assim, ele faz na gestão das pessoas, trazer o medo para a pessoa, para poder forma de punir. Você na neurociência, o que você pode trazer para a gente? Esse medo, ele funciona? Ele é algo necessário ou já não existe mais? É eficiente, né? Na psicologia a gente trabalha muito. É o que? É o reforço ou é a punição que vai... Não, tudo para o cérebro, ele já roda o seu programa, e tudo tem que fluir da forma mais natural possível. Toda vez que a gente tenta querer forçar, é mais fácil que a gente erre na dosagem. Quando, por exemplo, o líder ele adota esse papel, ele acha que pressionando, né? É igual aquela história, remédio bom é aquele que arde. Já provou, você não tem nada a ver. Não, remédio bom é aquele que é amargo. Quanto mais amargo, não. Foi ou errou na dosagem, isso não quer...
Mas você percebe como esse sistema de tabus, né, eles acabam sendo reproduzidos? As pessoas aí acabam internalizando e reproduzindo isso na sua atuação profissional? Ou seja, chefe bom, professor bom, aquele que é bravo, que é ruim. Que é igual o remédio. Porque é remédio ruim que falava que funcionava. Não tem nada a ver. Cientificamente está totalmente fora. Aqui nós já estamos falando, né, de uma área do cérebro que é o córtex do cíngulo anterior. Tá também lá dentro. Que ele vai dar todo esse sistema de empatia e regulação emocional. Então, você está recebendo aquela carga, aquela influência, aquela vibração, tá? Porque falar não é apenas quando você está subvocalizando. Nós falamos, também. Exatamente, é a comunicação não verbal. A forma, se, por exemplo, aqui foi um cuidado, né? Que nós tivéssemos aqui, né? Que o Jeff teve esse cuidado. Todos aqui no mesmo plano. Sim. Mas, por exemplo, você precisa me fazer uma entrega. E só do fato de eu parar do seu lado, não sentar e ficar de pé e você sentado, isso já começa a te dar o quê? Incômodo. Por quê? O córtex do cíngulo anterior ele começa a processar. Opa, eu não estou identificando, eu não estou fazendo esse pareamento. Vamos usar uma linguagem bem coloquial para facilitar. Ele já começa a dar respostas. Tudo é estímulo. Se eu parar do seu lado dessa forma de pé, o que eu estou startando? Vamos lá, estamos indo lá para o hipotálamo, hipocampo. Você vai lembrar quando você estava levando bronca do seu pai e da sua mãe. Mas você ainda não fez. Tem relação porque você era pequeno e seus pais eram maiores? Exatamente. Superioridade, a forma que olha, o trejeito, tudo. O cérebro, ele fica todo momento... Imagina aqui que o seu cérebro está fazendo esse papel. Enciclopédia, bem, ele agora olhou daquele jeito. Opa, então é isso que está acontecendo. Ele fala, hipocampo, vai lá, memória aprendizado. Ó, ele fez essa careta. Lembra uma vez que você tomou uma bronca lá na escola? Essa careta está muito parecida. Ele começa a desencadear. É dessa forma. Qual que é a velocidade de tudo isso? Vamos partir aí de uma ideia a partir de um pico sináptico. O neurônio transmite informação para o outro. 327 km por hora. Tudo é muito rápido. Tudo isso gera muita energia. Tudo isso está queimando caloria. É por isso que a pessoa sai do serviço e fala assim, olha, a coisa mais pesada que eu levantei foi uma caneta. Mas eu estou acabado, eu estou moído. Porque demandou toda essa energia do cérebro. 20% do seu oxigênio, 20% das suas reservas calóricas. Tudo isso está sendo demandado para poder processar. Lembra dos computadores antigos? Vocês já ouviram falar, vocês não vão lembrar. Usava muito o celular, dependendo. Se usar muito, começa a esquentar. O cérebro também. Ele começa a exigir muito do seu sistema. Aí você sai de lá arrebentado, acabado, pensando, então, cansado. Muita energia gastando. Está gastando energia, o cérebro ele não encontrou ali, não fez o córtex pré-frontal, não fez o ajuste que deveria, ou seja, ele não teve aquela autonomia, ele não fez o planejamento correto, saiu totalmente fora do seu script. Você se preparou para esse podcast. Vamos dizer que ao invés de falar de neurociência e cultura organizacional, começasse a falar sobre um outro assunto. Vocês saíram do script. Vocês vão ter que se esforçar mais? Vai ter uma sobrecarga ali, né? Vai exigir, vai ter que fazer. O cérebro, ele gosta. É muito fácil. Por isso que é muito fácil adquirir vícios. Porque o cérebro, ele gosta de rodar sempre ali naquele modelinho. Todavia, é uma faca de dois gumes. Você precisa estar sempre condicionando, elevando ele para um nível superior de desempenho, de performance. Porque ele se acomoda muito fácil. Ele internaliza vícios muito facilmente. Porque ele gosta de ficar naquele modelo, rodando naquele software. Ok? Mas é por isso, mas ele é como um músculo. Você precisa exercitá-lo. Não é só ficar no TikTok, né, hoje em dia. Não, leitura, você precisa... ativar o corpo também, que o corpo também responde ao cérebro. Exatamente, né? Porque está ligado aqui ao cerebelo, né, ao lobo parietal. Sinestesia. Então, quanto mais sistemas, estímulos você combinar para o cérebro, é igual à academia. No primeiro dia você sai com raiva da academia, você fala que você vai cancelar, você sai ali jogando um monte de praga ali no professor ali, porque ele fez... Você saiu todo moído, quebrado. Mas depois você vai sustentando, aquele peso não é tão mais pesado assim. O cérebro é a mesma forma. Ele vai dar aquela resistência, ele faz aquela birra. Mas depois ele fala, eu quero mais. Agora eu quero. É igual leitura.
vocês são impelidos. Vamos pegar o pessoal direito. É impelido a ler muito. No começo é difícil, mas depois ele vai querer mais. Vai pedir mais e mais e mais. É assim que funciona o nosso cérebro. Eu acho que o melhor seria o cozinhar, né? Você mexe o olfato, o paladar, as mãos, tudo, né? Não são apenas 5 canais perceptuais, né? Por exemplo, Visão, auditivo, visão, sinestesia, gustativo, olfativo. São mais de 20. A pressão. Você tem agora sistemas aqui do seu encéfalo, somente para poder captar essa energia, esse calor, temperatura, pressão. É uma combinação. E tudo isso está acontecendo de forma simultânea. Ok? Você está à frente de alguns comandos que você está planejando aqui no seu córtex pré-frontal. Quando eu falo córtex, essa é a primeira camada onde está os neurônios. Tá? Como, imagina o encéfalo, ele tem um invólucro. Então, quando a gente fala córtex, essa é a primeira camada de tal células nervosas. Ok? Mas você tem o sistema autônomo também. Você não tem que pensar para respirar, você não tem que pensar para o seu sistema entérico, né? Está no seu processo digestivo. Então, ele vai te dando autonomia e também ele vai realizando as suas ações. E acho que é mais para a gente finalizar, porque o papo a gente pode ir até... Bom, até umas 11 horas a gente consegue dar a primeira parte da introdução. Aí mais uma semana a gente finaliza ela. Vou chamar mais o doutor para poder vir aqui participar mais, porque tem muita coisa que é muito interessante também. Mas a pessoa que vive nesse ambiente às vezes não percebe que está nesse ambiente... Sim. Ruim de trabalhar, que falta feedback, que falta reconhecimento e diminui a produtividade e por ele si só. Certo. Como ele pode estar mudando essa cultura? Consegue se mudar essa cultura empresarial? Sim. A cultura, ela vai ter por 2 frentes, né? Chegando agora, como se disse, na finalização. Primeiro, vamos abordar o indivíduo, ok? Ele reconhecer. Porque o cérebro ele começa a desenvolver alguns gatilhos que vão variar da síndrome do impostor, por exemplo, da psicologia, né? Os colegas aí eles vão estar falando bastante a respeito sobre essa síndrome, no qual que a pessoa ele não admite que ele é bom em nada. Até quando ele tem um desempenho superior, ele não se sente, ele se sente restrito em querer falar naquilo que ele é bom. Né? Ele fica sempre ali ocultando, porque ele não quer parecer que ele é melhor que os outros. Ele não admite. Essa é a síndrome do impostor. Aí vamos pegar, né, um clássico da psicologia, que é a síndrome de Estocolmo, quando o sequestrado ele se apaixona pelo sequestrador. Inclusive, por causa desse episódio que desencadeou, teve essa teorização, a síndrome de Estocolmo, quando a pessoa que ele é sequestrado emocionalmente e ele acaba se afeiçoando. E quando ele se liberta, que muitas das vezes não foi ele que se desvencilhou, ele ainda sente saudade. É igual trabalhar numa empresa ruim. Parece que fica aquele vácuo, aquela sensação de vazia. Mas por quê? Tanto tempo submetido a isso, o cérebro internalizou e a pessoa reforçou todos esses elementos como uma realidade de vida. Então, primeiro, o indivíduo, ele reconhecer o momento da verdade, mas precisa partir de uma introspecção. Claro que uma terapia, tudo isso vai ajudar e muito, se faz necessário, ok? Para que ele tenha esse insight. Opa, de verdade. Não é bem assim que acontece. E depois a empresa vai reconhecer que isso vai afetar diretamente na relação dos seus ganhos. Pessoas felizes produzem mais e produzem melhor. Okay? Isso num todo. A saúde organizacional, o turnover diminui, a quantidade de afastamentos, tudo isso vai ter reflexos. A rotatividade, né, dos funcionários. Exatamente. É uma coisa assim que eu posso falar por experiência própria. Algo que é extremamente estressante para mim, é rotatividade de funcionário. Tipo, você não sabe com quem você vai trabalhar a semana que vem, e aí gera aquele estresse de o que vai acontecer. A gente não sabe. Exatamente. Aí qual que é o melhor dos mundos? Quando a empresa ela reconhece que ela poderia até... Ela se esforça para poder aumentar ali, por exemplo, os ciclos de benefício, mas as pessoas se sentem
tão parte desse organismo, eu falo assim, não, antes de tudo é porque eu gosto de estar aqui. Eu me sinto bem. Eu nem vejo a hora passando. Isso é como a 9ª Sinfonia de Beethoven, né, aos ouvidos aí de um CEO. Então, ele entender que você realizar uma cultura benéfica, que cada um desses elementos estejam devidamente ordenados, alinhados, os resultados que ele terá serão superiores. E fica a dica para os empresários, então, exatamente, né? Que é a próxima pergunta. Tenha atenção aos elementos. Não adianta, não adianta. Valor, missão, visão e valores, qualquer parede, você pode colocar bonitinho. Mas é a aplicação. E a vivenciar tudo isso. Como está sendo internalizado. Aí entra o papel, né, de um bom consultor, uma pessoa que já conhece, que ele vai começar a trabalhar cada um desses elementos. E o senhor faz essa consultoria? Sim, por meio aí da Goldman, né, consultoria, nós realizamos esses trabalhos também, porque é um olhar num todo, desse sentido, para os elementos da cultura organizacional. Né? Perfeito. E os meus livros também, né? Quer falar um pouco dos seus livros? Rapaz, eu vi lá que são poucos, né? Só mais de 10 no Brasil, fora do Brasil. Foi uma grande surpresa, né? Me sinto muito abençoado em relação a isso, que ele extrapolou, né? Não ficou apenas restrito, mas foi para outras línguas, né? Hoje tem na Índia, tem na China. Eu fico feliz que é uma resposta também para que sociedades, né, outras culturas, eles agora estão centrados, estão atinentes à necessidade. Não se podemos resumir um indivíduo, um ser humano, a partir daquilo que ele entrega. Você tem ali um microcosmos sendo representado dentro de cada um. Perfeito. Okay? Muito bom. Finalizamos aqui, então, com o Dr. Alexandre Scher. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de conversar com o doutor. Queria poder conversar mais, entender até o final da noite. Ficar mais tempo conversando, mas infelizmente temos um tempinho para cumprir. Tá bom? Então fica aqui meus agradecimentos. Agradecimento ao Wesley também. Ter participado, primeira vez participando. Primeira vez. Ótimo início. Pouquinho nervoso, né? Mas... Normal. Tava calibrando ali o cérebro. Tudo que o professor estava falando, meu cérebro já estava sentindo, já estava operando. Falando, mas meu cérebro está fazendo isso, meu cérebro está fazendo eu pensar. Muito legal. A gente estava sentindo na prática. Ótimo, esse é o melhor dos mundos. Então, obrigado, professor. Nossa, é muito interessante. A gente sente que é algo que a gente vive na vida real, né? O momento do trabalho, né? Algo muito importante para a gente, que a gente está também correndo atrás das nossas novas experiências profissionais, né? Então, eu adorei o podcast. Ótimo, eu fico muito feliz. Redes sociais, usa... Scher Alexandre Scher no LinkedIn. Vai ser uma satisfação poder dar continuidade, né, a esse nosso novo ciclo de relacionamentos. Muito obrigado mais uma vez, professor, doutor. Finalizando mais um Mentalcast. Esperamos vocês no próximo. Siga a gente no YouTube, no Spotify, que a gente está presente também, e no Instagram, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal.